Olá pessoal, a paz do Senhor, é o pastor Antônio Lima, passando para desejar a você aí um momento especial diante de Deus, até porque nós estamos iniciando neste exato momento mais um podcast, Rota Bíblica. É o programa que traz à luz da Bíblia os grandes ensinamentos de Cristo. E nós estamos, claro, estudando o livro de Mateus. E hoje a gente vai estudar o capítulo 3, que fala justamente sobre João Batista. A gente fez o último que nós fizemos foi sobre exatamente o momento que Jesus vai para Nazaré, para viver em Nazaré. E nós agora vamos falar do capítulo 3, porque é o capítulo que vai apresentar João Batista para os judeus. E aí o que eu peço para você é que você tenha sempre a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, se tiver uma caneta para anotar, anote, porque estudar a Bíblia não é uma opção do cristão, é uma necessidade. Assim como os nossos corpos precisam de água, precisam de alimentos, da mesma forma a nossa alma, as nossas almas precisam do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E aí nós temos 30 minutos apenas para estudarmos e nos aprofundarmos em um texto tão maravilhoso. E aí, quero contar com você, porque nós vamos estudar este capítulo, capítulo 3 de Mateus. Ele tem apenas 17 versículos. O capítulo 3 tem 17 versículos. E ele divide, então, aqui em duas partes, sendo do versículo 1 ao versículo 12, a apresentação de João Batista, do ministério de João Batista, e do versículo 13 ao versículo 17, nós temos aí, então, falando sobre o batismo de Jesus. Bem, e aí nós temos no capítulo 3 dizendo assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. É interessante que o nome João Batista, por que é chamado de Batista? Porque ele batizava aqueles que lhe ouviam e que declaravam arrependimento. E o nome João significa Deus é gracioso ou Jeová é gracioso. Melhor, Deus é cheio de graça. Então, esse menino que teve o seu nascimento aqui por um ato miraculoso, assim como foi Isaac, porque seu pai e sua mãe já eram avançados em idade. Nós estamos falando de Zacarias e de Isabel, e aí o anjo disse que nasceria e ele seria grande, e realmente um grande homem. E o versículo diz que naquele tempo, ou naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Bem, essa expressão naqueles dias, ele está nos apontando aqui para os dias em que Jesus estava morando na Galileia. Capítulo 2, versículo 23, diz que chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Capítulo 2 e o versículo 23. Então, passados aí do último versículo, que é o versículo 23 do capítulo 2, para o capítulo 3 e o versículo 1, nós temos aqui um espaço de 30 anos, mais ou menos. Vamos colocar aí 30 anos, nós não sabemos exatamente com quantos anos Jesus foi morar em Nazaré. Nos lembramos que foi o próprio José que o levou para morar na Galileia, e foram morar exatamente na cidade de Nazaré. Então, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E é interessante esse deserto da Judéia, depois você vai ver no mapa como é interessante esse deserto, porque totalmente, o nome já diz, é um deserto, e esse deserto, ele tem pouca água, apesar de que o que passa ali, o que corta esse deserto ali é o Rio Jordão. E o próprio Isaías ele profetizou, e isso o próprio Mateus ele vai comprovar, diz assim: Isaías diz porque este é o que é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas ou as suas veredas. É interessante que, olha como a Bíblia é perfeita. João apareceu no deserto. 700 anos antes, aqui o profeta Isaías diz: voz do que clama no deserto. Olha que interessante, 700 anos, Isaías diz: voz que clama no deserto,
Passados então os 700 anos, Mateus capítulo 3, versículo 1 diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí o versículo, e qual era a mensagem dele? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É interessante que essa palavra aí, o arrependei-vos, ou a palavra arrependimento, é metanoia. Você já deve ter ouvido falar nessa palavra metanoia, e metanoia ela é composta por duas palavras, que é metá, que significa mudar, e neo, que significa pensamento, opinião ou mentalidade. Então, o arrependimento é uma mudança de, primeiro, de atitude, mente, direção, temperamento, caráter ou trabalho, que geralmente implica numa evolução ou numa mudança. O que o próprio João Batista pregava era: vocês precisam então se arrepender. E ele foi pregar exatamente, pessoal, aqui na Judéia, porque a Judéia era a província mais desenvolvida da terra da Palestina. Lembrando que a terra da Palestina era dividida naquela altura por 3 províncias. A província da Judéia, e ali estava a cidade de Jerusalém. E aí nós temos a província de Samaria, João capítulo 4 fala da cidade de Sicar. E aí nós temos a província da Galileia, que aí são os nomes mais comuns que nós ouvimos. Nazaré ficava na Galileia, Cafarnaum ficava na Galileia. Então essa região ficava ali, até quando Jesus foi chamado para um casamento, você sabe que eles, Caná da Galileia. Então essas 3 províncias, elas compunham então a terra da Palestina. E então a Bíblia diz que esse povo, eles vinham de todas as partes. O versículo 5 do capítulo 3 diz assim: e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Todo esse povo da Judéia estava ouvindo a mensagem que João Batista pregava. É interessante que se João Batista pregasse hoje, dificilmente as pessoas gostariam da mensagem de João Batista. Porque a mensagem de João Batista não era uma mensagem cujo centro é o homem. A mensagem chamada mensagem antropomorfóbica, um negócio assim, o nome que traz o homem no centro. Que traz o homem como o bem maior de todos. E de todos. A gente sabe que o centro de tudo é Deus. Ele diz assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então perceba que João Batista, se pregasse hoje, ele pregaria, em algumas igrejas ele não pregaria, porque ele não pregava aquela mensagem tipo: você é lindo, você é cheiroso, você pode sonhar que Deus vai te dar, se você devolver o dízimo, você pode cobrar de Deus, você pode exigir de Deus, você pode colocar... Não. João Batista, a mensagem de João Batista era: parem de fazer o que estão fazendo, está errado, e produzam frutos dignos de arrependimento. João Batista não tinha uma mensagem de massagear o ego, era uma mensagem de confrontação contra o pecado. E aí mesmo essa mensagem firme, essa mensagem forte, movimentou toda a província da Judéia e também alcançou até as pessoas que moravam no Vale do Jordão. É interessante que esse João Batista, ele estava agora pronto para levar essa mensagem. E quando esse João Batista ele vai falar sobre o arrependimento, ele ainda diz mais ainda. Lá pelo pelo Evangelho de João, os sacerdotes mandaram perguntar: quem é você? E ele ficou calado. E alguém disse: você é Jeremias? Você é um dos profetas? Ele ficou calado. A única coisa que ele disse é: eu sou uma voz que clama no deserto. É interessante, vamos pensar aqui comigo, analisa aqui comigo. Quem era João Batista? João Batista, ele era filho de um sacerdote, portanto ele era da tribo de Levi. João Batista era levita, era da tribo de Levi. E a família Levi tinha 3 filhos, Merari, Coate e Gerson.
E ele era justamente da família dos coatitas, ele fazia parte da família de Arão. Você tem uma ideia, João Batista não era qualquer um, ele era um levita da família sacerdotal. E para completar ainda aqui o currículo, o homem era primo de Jesus. Perceba como o negócio era próximo. Esse João Batista, o próprio Jesus, disse para os seus ouvintes que entre os nascidos de mulher não havia ninguém mais poderoso ou maior que João. Perceba que esse João, a Bíblia já declara que ele era o homem maior. Quando Jesus disse assim que ele era maior, pessoal, Jesus tinha em mente ali, ele era maior que Salomão. Imagina, maior que Davi, maior que Abraão, maior que todos os profetas, maior que todos os juízes, maior que todos os sacerdotes, maior que seu ancestral Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Perceba que ele disse, entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior que João. E no dia que perguntaram para João, quem é você? Ele disse, eu sou apenas uma voz, eu sou apenas umas sílabas, eu sou apenas um enunciado, eu sou apenas aqui uns vocábulos. Perceba que é o que falta para muito cristão hoje, é esse sentimento, eu não sou nada, quem é tudo é ele. O cara não pode pregar uma mensagem hoje, alguém dizer que você prega bem, o cara já tem até fã-clube, misericórdia, sangue de Jesus de Nazaré. O cara profetiza bem ali e se realiza, ele já coloca no Instagram que ele é profeta. João Batista, o maior de todos os profetas, mas ele não disse que ele era profeta. E é interessante que ele foi o que fez, ele foi o elo, ele foi o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro pregador da Nova Aliança. Pensa quem é esse cara. E quando ele se apresenta, ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. Aí eu me lembro de um hino cantado pelo Marcos Antônio, que ele diz assim, tá faltando João Batista, tá sobrando Salomé. Essa frase é assim, é top demais. Tá faltando João Batista, tá sobrando Salomé. Perceba que o que nós precisamos é exatamente de pessoas como João Batista. Nós precisamos seguir o exemplo de João Batista. Se você prega bem, saiba, você é apenas uma voz. Ah, você canta bem? Você é apenas uma voz. Ah, você é um bom líder, mas você é apenas uma voz. Ah, mas eu sou um ótimo músico, você é apenas uma voz. Ah, mas eu sou um ótimo professor, apenas uma voz. Ah, eu sou um ótimo profissional, apenas uma voz. Quem é grande, quem é maior, quem é poderoso é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Chegou um tempo no ministério de João Batista que as pessoas já não estavam muito ligando mais para João Batista, o negócio era seguir Jesus. E alguém chegou para ele e disse, vem cá, o senhor não se incomoda com esse negócio aí? A sua igreja está diminuindo, cada dia mais os congregados vão diminuindo, ao passo que a igreja de Jesus aumenta todo dia. E parece que eu vejo João Batista com aquele ar de realização, de sentimento cumprido, diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Pessoal, quando nós estivermos com esta disposição, que os outros cresçam e que nós diminuamos, pode ter certeza que nós poderemos ser chamados servo do Senhor. E esse João Batista, quando ele prega, diz o versículo ainda, o versículo mais a seguir, quando ele diz, vocês precisam se arrepender, o que eu acho bem interessante é que o versículo, deixa eu observar aqui qual é o versículo, no versículo 5, diz assim, ia ter com ele, deixa eu ver se é esse mesmo, né? Versículo 7, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? É interessante que aparecem dois grupos. Valdeir, isso é interessante, esses dois grupos. Eu até brinco, porque os fariseus eram os mais crentes. Os fariseus tinham a Bíblia maior, os fariseus oravam mais, os fariseus jejuavam mais, os fariseus eram os dizimistas nota 10,
Os fariseus, eles seguiam rigorosamente a lei mosaica. Eles tinham um cuidado que, se eles fossem ao mercado e eles voltassem, eles tinham que se lavar 7 vezes. Eles faziam as orações nos cantos das praças, levantavam as mãos e até tinham a audácia de dizer: Senhor, nós não somos como esses pecadores que aqui estão. Eu até digo, se ressuscitasse um fariseu hoje, pessoal, ele não ia para qualquer igreja, não. Ele ia para uma igreja que fosse do reteté, aquele negócio ali da camisa bem aqui assim, da gola bem aqui. Ei, se você encontrasse um fariseu, você diria assim: se esse não for para o céu, ninguém mais vai. E esse grupo, que tinha uma história de 200 anos, eles que tiveram a ideia de construírem as sinagogas, eles liam todo sábado, eles liam ali a Torá, eles seguiam ali realmente o que estava, assim, rigidamente o que estava escrito na lei. E eles faziam isso e se vangloriavam, dizendo: não, mas nós somos os melhores, nós não somos como os saduceus. Então era o grupo mais santo, o grupo mais crente, o grupo mais top, o grupo mais perfeito de religiosos da época eram os fariseus. Se você procurasse uma igreja no tempo de Jesus, eu tenho certeza que você ia querer congregar com os fariseus, a não ser que você ouvisse de repente a mensagem de João ou a mensagem de Jesus. Do outro lado, pessoal, tinham os saduceus. O versículo 7, ele é bem claro quando diz: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus. E quem eram então os saduceus? Os saduceus, eles eram aqueles, os entendidos das Sagradas Escrituras. Era aqueles que tinham o orgulho de dizer que eles transcreviam os textos da Bíblia Sagrada, que na época era a Torá. Eles tinham um maior cuidado. E agora um detalhe: sabe quem eles faziam parte? Sabe quem eram os saduceus? Era a galera do templo. A família do sumo sacerdote pertenceu aos saduceus. Os líderes dos judeus, ali os líderes do templo, eram saduceus. Eles eram muito ligados na questão de culto. E também eles eram muito ligados com a questão política de Roma. Se você não encontraria um saduceu que fosse de condições financeiras pequenas. Todos eles eram muito abastados financeiramente, eram pessoas da alta sociedade. Quem era da alta sociedade, como tem aquele famoso ditado, né, o colarinho branco, o cara que é top, o cara que é forte, os saduceus eram assim. Se você tivesse troco, você podia até fazer parte dos saduceus. Se você fosse importante na sociedade, você poderia fazer parte dos saduceus. Não era qualquer um que entrava aqui, pessoal. Aí aparece, de um lado, vem os mais santos para o culto na igreja do meu querido João Batista. Do outro lado, vinham os mais ricos e os mais importantes para assistir o culto com João Batista. Quem sabe se fosse eu ou você que recebesse no culto, de um lado, os crentes mais santos da cidade e do outro lado, os crentes mais ricos da cidade. O que você faria? Quem sabe nós cantaríamos lá: visitantes, sejam bem-vindos. Mas sabe o que o João Batista fez quando encontrou? Ele diz assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha o versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha a mensagem do homem. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus poderá suscitar filhos a Abraão. E também agora, aqui é o versículo 10, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto,
é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Pessoal, essa era a mensagem. Quem eram aqueles homens, os saduceus e os fariseus? Todos eles descendência natural do grande homem que era Abraão. E como diz o versículo 3, o versículo 1 do capítulo 3, que ele pregava no deserto, e como ele estava próximo das águas onde ele batizava, porque ele não batizava no seco, ele batizava nas águas. Inclusive a palavra batismo aqui é imersão, não é aspersão, é imersão, não é aspersão. Então ele diz, parece que a gente, tipo, conjectura que ele estava falando com os pés dentro da água e aquelas pedras ali próximas, ele dizendo assim, olha, vocês sabem que destas pedras aqui, Deus pode levantar filhos a Abraão? Porque aqueles homens se vangloriavam por serem descendência de Abraão. Mas na cabeça deles, por serem descendência de Abraão, a fé deles, a salvação deles já era assegurada. Eles foram com a mentalidade, nós somos da descendência de Abraão. Só que quando eles chegam diante de João Batista confronta esses homens e diz, vocês não são descendência de Abraão, vocês são descendência de cobras venenosas. Por isso que ele disse raça de víbora. Às vezes ele diz assim, olha, descendentes de cobras, o que é que vocês estão fazendo? É interessante que ali naquela região ali do Rio Jordão, existem muitas cobras, umas cobras pequenininhas, elas são pequenas, que elas são facilmente confundidas com gravetos. São cobras pequenininhas, que quase ninguém vê, mas que tem um veneno infernal. O que João Batista estava dizendo, vocês pensam que existem momentos que ninguém vê vocês, existem momentos que ninguém consegue entender quem são vocês, mas eu sei quem são vocês são filhotes de cobras. Meu Deus, cara, o cara pregar uma mensagem dessa e no final tirar a oferta, não dava nada, irmão, não é só oferta, misericórdia. Imagina João Batista dizendo, agora vou passar a salva aí para vocês arrumarem dinheiro. Ninguém tinha dinheiro, irmão. O próprio Evangelho de João diz que os soldados perguntaram assim, e nós que nós vamos fazer? Disse assim, olha, se vocês tiverem 2 roupas, vendem uma e dá outra para outro colega lá. Então esse João Batista, ele traz uma mensagem, e o que eu acho mais importante é que ele não se põe como a última cocada ali a última cocada do pacote. Não, não, não. Eliseu, na verdade, eu batizo vocês para o arrependimento. O meu batismo aqui é para o arrependimento, mas ele só mais vem um que é mais poderoso do que eu não tenho aqui eu não tenho eu não tenho o privilégio de carregar as sandálias. Naquele tempo, pessoal, esse trabalho aqui de carregar a sandália do Senhor era um trabalho tão desprezível que os hebreus, ou seja, os filhos de Israel, eles nem chamavam os escravos hebreus para fazer aquilo. Geralmente eles pegavam um escravo que era gentil, um escravo que não fazia parte da nação de Israel, geralmente um escravo que não tinha nome, um escravo que não tinha família. Geralmente era alguém que estava ali que ele entrava e saía do recinto sem ser notado, não tinha roupa que chamava atenção, não tinha cabelos arrumados, era alguém que tirava a sandália e levava a sandália na frente. E esse alguém tinha sandália? Não, não. Ele carregava a sandália do seu Senhor, mas andava descalço. Agora esse grande João Batista, ele diz, eu não sou digno de desatar as suas sandálias e carregar. Pessoal, esse homem aqui, cara, quando eu chegar no céu, eu tenho que dar um abraço nesse homem. Pensa no homem que ensina a gente. Pensa no homem que poucos versículos falam dele, mesmo assim, um grande homem de Deus. E ele diz assim, olha, eu batizo vocês só com água para arrependimento, mas após mim vem um que é mais poderoso e ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. É interessante que essa preposição ela designa um modo ou um meio. Ele está dizendo assim, vocês serão batizados, mas vocês serão batizados com o Espírito que ele tem. Olha que coisa top, pessoal.
Vocês serão, eu batizo vocês com água, mas é porque eu só tenho água, mas ele tem espírito. E ele diz assim, ele tem espírito para batizar. Ele disse, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas ele tem um fogo, que com esse fogo ele batiza vocês. Ele está mostrando aqui que a única coisa que ele possuía para declarar ali que você estava arrependido, só a água do Jordão, que não era uma água top, que não era uma água limpa. Lembra de Naamã? Que Naamã disse assim, as águas da Síria são melhores que essa. Até porque aqui, pelo local onde João Batista estava batizando, já estava bem próximo ali do Mar Morto. Então a quantidade de sal já aumentava mais um pouco. Já não era uma água limpa como a água lá antes do Mar da Galileia, já que fica um pouco mais acima. Essa água não era uma água limpinha, não era uma água porque as águas que vinham das montanhas, então fazia com que a água ficasse barrenta. Mas ele disse, eu só tenho essa água aqui, mas esse que vem após mim, ele tem espírito e ele tem fogo, e vocês receberam esse batismo que eu não sei batizar. Pessoal, os versículos 1 a 12 aqui de Mateus revelam para nós exatamente a personalidade que eu e você precisamos desenvolver na nossa vida. Reconhecer que não somos nada. Não é pelo fato de você ter uma casa boa, um carro bom, você ter um emprego bom, você ter o cargo maior da igreja. Isso em nada faz com que você seja melhor que ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. Se o homem maior que passou por esta terra, que Jesus disse que entre os nascidos de mulher não há ninguém maior que João, se esse João, ele disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua, que nós possamos seguir esse exemplo, que a nossa vida seja de escada, que nós sejamos arauto, dizendo, alguém que vem após mim é mais poderoso que eu, e eu tenho certeza que quando agirmos desta maneira, o nome de Jesus vai ser glorificado, e o nome dele sendo glorificado, nós estamos bem. Já os versículos mais adiante que nós falamos aqui, que é do versículo 13 ao versículo 17, já fala do batismo, e é interessante que esse rio Jordão, ele tem mais ou menos ali 250 quilômetros de extensão. Ele nasce lá no Monte Hermon, lembra do Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e é como o Vale do Hermon. Pois é, ele nasce lá e ele vem. Tem lugar que ele tem 1 metro de profundidade, tem lugar que ele tem até 30 metros, ele vem, forma o Lago de Merom, depois ele continua, forma o Mar da Galileia, depois ele continua e vem descendo até desaguar no Mar Morto. São mais ou menos 250 quilômetros de extensão. A largura dele é mais ou menos 30 metros de largura. Ele vai variando muito, mas tem os lugares mais largos, ele vai dar 30 metros de largura. Lá no meio dele, como eu disse, o Mar da Galileia já é um mar. Por que é nome chamado mar? Porque ele tem uma extensão bem grande. Ele tem 25 mil metros de comprimento, por mais ou menos 13 mil metros de largura. É a fonte de vida ali para o povo de Israel. Foi ali que João Batista, a Bíblia diz que no capítulo 3 e versículo 13, então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele, mais ou menos já próximo do Mar Morto. E é interessante que Jesus andou mais ou menos 200 quilômetros para ser batizado por João. E tem crente que não quer andar 1000 metros para chegar na igreja. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, peregrinou quase 200 quilômetros para ser batizado e quase 200 quilômetros voltando para a sua terra para dizer assim. Por isso que ele diz, quando João Batista o vê, diz, não, eu que tenho que ir a ti e tu vens a mim? E Jesus disse assim, não, olha, vamos fazer assim, vamos só cumprir o que está escrito. E é interessante que João o batiza, e quando João batiza, aqui você vai encontrar. O pessoal diz, não tem trindade na Bíblia. Tem, pessoal, a trindade está aqui. Olha o que diz os versículos 16 e 17. E sendo Jesus batizado, quem é batizado? Jesus. Diz, e saindo da água, logo os céus se abriram e veio o Espírito em forma corpórea de pombo e pousou sobre ele. O versículo 17 diz, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado. Quem foi batizado? Jesus. Quem desceu ali em uma forma de pombo? O próprio Espírito Santo. E quem falou no céu? O próprio Pai. Vem cá, tem ou não tem? Pai, Filho e Espírito Santo. Está aqui, pessoal.
E esse Pai, Filho e Espírito Santo é interessante porque ele vai mostrar para nós aqui a trindade. O pessoal diz, não tem trindade. Tem. Você que está me assistindo agora, marca lá Mateus capítulo 3, versículos 16, versículo 17, está bem escrito. Jesus sendo batizado, logo saiu da água, veio o Espírito Santo, veio sobre ele em forma corpórea de pomba, e depois os céus se abriram e o Espírito do Senhor, quando estava sobre Jesus batizado, o Espírito Santo sobre ele, e o Pai dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe o que eu acho mais interessante, mais top? É que o Espírito Santo ali, ele vem em forma corpórea de uma pomba. Sabe por quê? É que o pombo é a única ave, o único ser vivo que não tem fel. Ele não tem aquela vesícula biliar. Ele não tem amargura na vida. E é interessante que lá os pombos ali naquela região do Oriente Médio, ali em Israel, eles são tidos como ave sagrada. E pelo texto nós entendemos que quando ele veio sobre Jesus, quem viu ali foi o próprio João Batista. João capítulo 2, versículo, acho que é versículo 1, capítulo 1, versículo 32 em diante, vai dizer assim, João, eu vi o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo sobre ele como uma forma, como pomba. Então observa, vem Jesus para ser batizado, o Espírito Santo vem como pomba, para representar que ele não tem amargura. É por isso, o tempo que já foi, uma vez dizer para você, crente que serve a Deus, que tem o Espírito Santo no coração, ele não tem tempo ou lugar para guardar a amargura. Se você tem rancor, se você tem ódio, se você tem raiva, se você tem mágoa, você tem que tirar do seu coração, porque aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E se você conhece a verdade te liberta. Então tudo isso, pessoal, é o capítulo 3. Que interessante, que maravilhoso. Eu quero contar com você. Aplique isso na sua vida. Creia. Capítulo 3 de Mateus fala do grande homem chamado Jesus sendo batizado, mas também fala do grande homem chamado João Batista, que era apenas uma voz, mas fez toda a diferença. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você e toda a sua família, não só hoje, mas para sempre. Até a próxima.